Algumas heranças trazem dinheiro. Outras trazem segredos capazes de destruir uma vida inteira. E a história de hoje é exatamente assim. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo essa história. E já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes. Clara nunca imaginou que pisaria novamente naquela cidade pequena do interior. Fazia 18 anos desde a última vez que viu aquelas ruas estreitas. As casas antigas e o céu cinza constante que parecia deixar tudo mais silencioso. Durante quase 2 décadas, ela tentou esquecer aquele lugar. Tentou construir outra vida longe dali. Mas bastou uma ligação numa tarde chuvosa para tudo voltar. Sua avó faleceu esta manhã. Clara ficou parada no meio da cozinha segurando o celular sem conseguir responder. Mesmo depois de tantos anos distante, ouvir aquilo machucou mais do que esperava. A avó havia sido a única pessoa que realmente cuidou dela durante a infância. A única que a protegia das discussões constantes dentro de casa. E agora ela tinha partido. 2 dias depois, Clara atravessava novamente a estrada, cercada por árvores secas que levava até a antiga propriedade da família. O céu estava escuro. O vento frio balançava os galhos das árvores, enquanto a chuva fina começava a cair lentamente sobre o carro. Quanto mais se aproximava da casa, mais sentia uma sensação ruim crescendo dentro do peito. Como se aquele lugar ainda guardasse algo esperando por ela. Quando finalmente estacionou diante da propriedade, ficou alguns segundos imóvel observando a velha casa. A construção parecia ainda maior do que nas lembranças dela. As paredes antigas estavam manchadas pelo tempo. Parte do telhado parecia afundado. E as janelas fechadas davam ao lugar uma aparência estranhamente triste. Clara respirou fundo antes de sair do carro. O som da chuva caindo no chão de terra era praticamente a única coisa que quebrava o silêncio ao redor. Ela caminhou lentamente até a varanda de madeira segurando a mala pequena contra o corpo. Então percebeu algo estranho. A porta da frente estava entreaberta. Clara franziu a testa imediatamente. O advogado da família havia dito que ninguém entrava naquela casa desde a morte da avó. Mesmo assim, a porta estava aberta. Um arrepio percorreu o corpo inteiro dela. Talvez tenham esquecido aberta, pensou tentando se convencer. Mesmo assim, alguma coisa parecia errada. Clara empurrou lentamente a porta. O cheiro de madeira antiga, poeira e umidade tomou conta do ambiente imediatamente. A casa estava silenciosa demais. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos enchiam a sala. Fotografias antigas permaneciam nas paredes exatamente como ela lembrava. E aquilo fez as memórias começarem a voltar devagar. Ela correndo pelos corredores quando criança. A avó cozinhando na cozinha ao fundo. E sempre a mesma regra sendo repetida. Nunca suba para o quarto do fim do corredor. Clara lembrava disso perfeitamente. Desde pequena, a avó proibia qualquer pessoa de entrar naquele quarto do andar superior. Nunca explicava o motivo. Apenas dizia que aquele lugar precisava permanecer fechado. Clara sempre achou estranho, mas com o tempo aprendeu a parar de perguntar. Agora, tantos anos depois, aquela lembrança voltava forte demais. Ela caminhou lentamente pela sala observando tudo em silêncio. Então percebeu outra coisa estranha. Havia pegadas molhadas no chão de madeira, recentes. Clara sentiu o coração acelerar imediatamente. Alguém tinha entrado naquela casa pouco antes dela chegar. O silêncio pareceu ainda mais pesado. Ela olhou lentamente para a escada antiga que levava ao 2º andar. E naquele instante ouviu um barulho. Um rangido vindo lá de cima. Clara congelou imediatamente. O som parecia de passos lentos atravessando o corredor superior. O coração dela disparou. Durante alguns segundos ficou imóvel tentando ouvir novamente. Então veio outro rangido. Alguém estava andando no andar de cima. Clara começou a respirar mais rápido. Parte dela queria sair correndo dali naquele instante. Mas outra parte precisava entender o que estava acontecendo. Ela deu o primeiro passo em direção à escada lentamente. A madeira rangia sob os pés enquanto subia degrau por degrau.
O corredor do andar superior estava escuro, frio, e exatamente igual às lembranças dela. As portas antigas permaneciam fechadas dos dois lados, exceto uma. A porta do último quarto do corredor estava entreaberta. Clara sentiu o sangue gelar imediatamente, porque aquela era exatamente a porta que a avó mantinha trancada durante toda a vida. O quarto proibido. O vento frio vindo da janela fazia a porta balançar devagar, produzindo um rangido baixo e assustador. Clara caminhou lentamente até lá, sentindo o coração bater cada vez mais forte. Quando finalmente chegou diante da porta, percebeu algo que fez o corpo inteiro dela estremecer. Havia luz acesa dentro do quarto, e então uma voz baixa surgiu lá de dentro. Você demorou para voltar. Clara sentiu o corpo inteiro congelar diante da porta entreaberta. A voz que veio lá de dentro era baixa, calma e estranhamente familiar. O coração dela disparou imediatamente. Durante alguns segundos, ficou imóvel no corredor escuro, tentando convencer a si mesma de que talvez tivesse imaginado aquilo. Mas então a voz surgiu outra vez. Eu sabia que um dia você voltaria. O arrepio percorreu os braços dela instantaneamente. Clara respirou fundo, tentando controlar o medo. A luz fraca que saía pela fresta da porta iluminava parte do corredor antigo. O silêncio da casa parecia sufocante. Ela se aproximou lentamente da porta, sentindo a madeira ranger sob os pés. Quando finalmente colocou a mão na maçaneta, percebeu que estava tremendo. A avó nunca permitiu que ninguém entrasse naquele quarto. Nunca. E agora, depois da morte dela, alguém estava lá dentro. Clara empurrou lentamente a porta. O quarto era muito maior do que ela imaginava. As cortinas antigas estavam fechadas, deixando o ambiente iluminado apenas pela luz amarelada de um abajur no canto. O ar tinha cheiro de poeira e perfume antigo. Móveis cobertos por lençóis brancos enchiam o espaço. Fotografias antigas estavam espalhadas sobre uma cômoda escura. E sentada perto da janela havia uma mulher. Clara sentiu o coração parar por um instante. A mulher parecia ter cerca de 50 anos. Cabelos longos já grisalhos, rosto cansado e olhos profundamente tristes. Ela observava Clara em silêncio, como se estivesse esperando aquele encontro havia muito tempo. Clara tentou falar, mas a garganta parecia travada. A mulher levantou lentamente da cadeira. Você cresceu muito. A voz dela fez outra memória distante surgir imediatamente na mente de Clara. Uma canção antiga sendo cantada baixinho durante a madrugada. Um perfume suave. E uma sensação de segurança que ela não sentia havia muitos anos. Clara franziu a testa tentando entender. Quem é você? A mulher demorou alguns segundos antes de responder. Alguém que sua avó tentou esconder durante toda a vida. O silêncio ficou pesado imediatamente. Clara sentiu o medo aumentar outra vez. Como entrou aqui? A mulher sorriu de forma triste. Eu nunca saí. O sangue de Clara gelou na mesma hora. O quê? A mulher caminhou lentamente pelo quarto enquanto observava as fotografias espalhadas sobre a cômoda. Sua avó dizia que era para o meu próprio bem. Clara começou a respirar mais rápido. Aquilo não fazia sentido. Nenhum sentido. Então ela percebeu algo estranho no quarto. Não havia poeira perto da cama. Algumas roupas estavam dobradas sobre uma cadeira. Uma xícara ainda quente descansava ao lado do abajur. Alguém realmente vivia ali. Clara sentiu um aperto horrível no peito. Quem é você? Perguntou novamente. A mulher olhou diretamente nos olhos dela antes de responder algo que fez o mundo inteiro parecer parar. Sua mãe. O silêncio ficou absoluto. Clara sentiu as pernas enfraquecerem imediatamente. Não. A mulher assentiu devagar enquanto lágrimas surgiam nos olhos dela. Sim. Clara começou a balançar a cabeça repetidamente tentando negar. Minha mãe morreu quando eu era pequena. Outra lágrima escorreu pelo rosto da mulher. Foi isso que contaram para você. O coração de Clara disparou ainda mais forte. Outra lembrança atravessou a mente dela.
Uma discussão violenta acontecendo na cozinha quando ela ainda era criança. A avó chorando. Um homem gritando que aquilo nunca poderia ser descoberto. Clara levou lentamente a mão até a cabeça. A mulher se aproximou devagar. Sua avó fez você acreditar nisso para proteger você. Clara recuou imediatamente. Não chega perto de mim. A dor na própria voz assustou ela. A mulher parou na mesma hora. Eu procurei você durante anos. Clara sentia o ar faltar dentro do quarto. Por quê? Por que fizeram isso? A mulher fechou os olhos por alguns segundos antes de responder. Porque seu pai tinha medo da verdade. Outra memória surgiu imediatamente. O pai quebrando objetos dentro de casa. A avó segurando Clara no colo enquanto dizia que tudo ficaria bem. Clara começou a perceber que existiam muitas coisas da infância dela que simplesmente não faziam sentido. Espaços vazios dentro da memória. Conversas interrompidas quando ela aparecia. E sempre aquele quarto proibido. A mulher voltou a falar baixinho. Sua avó me escondeu aqui depois daquela noite. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Que noite! A mulher desviou o olhar para a janela fechada. Então respondeu em voz baixa. A noite em que seu pai tentou me matar. Clara ficou imóvel no meio do quarto depois da última frase da mulher. O silêncio parecia esmagador. A noite em que seu pai tentou me matar. As palavras ecoavam dentro da cabeça dela sem parar. O coração batia tão forte que chegava a doer no peito. A mulher continuava parada perto da janela, observando Clara com os olhos cheios de lágrimas e culpa. Clara começou a respirar mais rápido. Não, a voz dela saiu fraca. Meu pai jamais faria isso. A mulher fechou os olhos lentamente. Foi exatamente isso que sua avó tentou fazer você acreditar. Clara sentiu as pernas perderem força por um instante. Outra lembrança surgiu violentamente dentro da mente dela. O pai discutindo aos gritos durante a madrugada. Um copo quebrando no chão. A avó mandando ela subir correndo para o quarto. Clara levou a mão à cabeça imediatamente. A dor começou a crescer outra vez. Você está começando a lembrar, disse a mulher baixinho. Clara olhou diretamente para ela sentindo medo e raiva ao mesmo tempo. Se você é minha mãe, por que nunca apareceu? A mulher começou a chorar silenciosamente. Porque eu não podia. Clara balançou a cabeça negando. Ninguém fica escondido dentro de um quarto durante 18 anos. A mulher respirou fundo antes de responder. Eu tentei fugir muitas vezes. O silêncio voltou imediatamente. Clara começou a observar o quarto com mais atenção. Havia marcas antigas de arranhões perto da porta. Pequenos riscos na madeira, como se alguém tivesse tentado sair dali desesperadamente em algum momento. O sangue dela gelou lentamente. A mulher percebeu o olhar dela. No começo, sua avó trancava a porta. Clara sentiu um aperto horrível no peito. Meu Deus! Outra memória atravessou a mente dela. Ela ainda pequena ouvindo alguém bater na parede durante a madrugada. Depois perguntando para a avó o que era aquilo. E a avó respondendo rapidamente. É só o vento. Clara fechou os olhos imediatamente. As peças começavam a se encaixar de forma assustadora. Ela escondia você aqui. A mulher assentiu devagar. Porque era a única forma de manter você viva. Clara abriu os olhos rapidamente. Viva? A mulher deu alguns passos lentos pelo quarto. Seu pai acreditava que eu destruía a vida dele. Outra lembrança surgiu. O pai gritando que alguém tinha acabado com a família. Depois o som de móveis sendo quebrados. Clara sentiu o coração apertar ainda mais. O que aconteceu naquela noite? A mulher demorou alguns segundos antes de responder. Seu pai descobriu uma coisa sobre mim. Clara permaneceu em silêncio esperando. A mulher olhou diretamente nos olhos dela. Eu descobri que ele estava roubando dinheiro da família havia anos. O ar dentro do quarto pareceu mais pesado imediatamente. Quando ameacei contar tudo para a polícia, ele perdeu o controle. Clara começou a sentir o corpo inteiro gelar. Outra memória apareceu. A chuva forte naquela noite.
O pai completamente descontrolado. A avó gritando desesperadamente. Clara levou a mão até a boca sem perceber. A mulher continuou falando baixinho. Ele tentou me matar na cozinha. Clara sentiu lágrimas surgirem nos olhos imediatamente. Não. A mulher assentiu lentamente. Sua avó conseguiu impedir antes que fosse tarde. Outra lembrança atravessou a mente dela. A avó segurando uma faca enquanto o pai gritava. Depois sangue no chão. Clara sentiu a respiração falhar. Eu lembro da cozinha. A mulher observou ela atentamente. Você viu mais do que deveria naquela noite. Clara começou a tremer. As memórias vinham cada vez mais fortes agora. Ela lembrava do pai tentando arrombar a porta daquele quarto. Lembrava da avó chorando enquanto segurava Clara, escondida no andar de baixo. E então outra imagem surgiu. O pai indo embora da casa no meio da madrugada. Clara abriu os olhos imediatamente. Depois daquela noite, ele desapareceu. A mulher ficou em silêncio durante alguns segundos. Então respondeu algo que fez o sangue dela gelar completamente. Ele não desapareceu. Clara sentiu o coração parar por um instante. O quê? A mulher respirou fundo lentamente. Sua avó mentiu sobre isso também. O silêncio ficou sufocante dentro do quarto antigo. Clara sentia o corpo inteiro estremecer. Então onde ele está? A mulher olhou lentamente para a porta do quarto e respondeu em voz baixa. Na casa. Clara sentiu o corpo inteiro congelar depois da última frase da mulher. O silêncio dentro do quarto pareceu sufocante. Na casa. O coração dela disparou violentamente. Durante alguns segundos, não conseguiu responder. Apenas ficou olhando para a mulher tentando entender se aquilo era verdade ou algum tipo de loucura construída durante anos de isolamento. Não. Clara finalmente conseguiu sussurrar. Meu pai foi embora. A mulher balançou a cabeça lentamente. Foi isso que sua avó contou para proteger você. Clara começou a respirar mais rápido. Você está mentindo. Mas nem ela mesma parecia acreditar completamente nisso. Porque, no fundo, algumas memórias antigas começavam a fazer sentido agora. Pequenos sons durante a madrugada. Portas abrindo lentamente no andar de baixo. A avó sempre verificando as trancas da casa antes de dormir. E, principalmente, o medo constante que existia dentro daquela casa. A mulher deu um passo lento em direção à porta do quarto. Ele nunca saiu daqui completamente. Clara sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. O que isso quer dizer? Antes que a mulher respondesse, um barulho ecoou no corredor do lado de fora. Um rangido pesado, como alguém pisando lentamente sobre o assoalho antigo. As duas ficaram imóveis imediatamente. O silêncio depois do som pareceu ainda pior. Então veio outro passo, devagar, arrastado. Clara sentiu o sangue gelar. A mulher levou o dedo até os próprios lábios pedindo silêncio. Os passos continuaram pelo corredor escuro do lado de fora do quarto. Clara conseguia ouvir a madeira rangendo lentamente. O coração dela parecia prestes a explodir dentro do peito. Então os passos pararam exatamente diante da porta. O silêncio ficou absoluto. Clara mal conseguia respirar. A maçaneta começou a girar lentamente. O corpo inteiro dela travou. Mas a porta não abriu. Depois de alguns segundos, a maçaneta parou de se mover. Então uma voz masculina surgiu do outro lado da porta. Grave, cansada, assustadoramente calma. Você contou para ela? Clara sentiu o mundo inteiro congelar naquele instante, porque reconheceu imediatamente aquela voz, mesmo depois de tantos anos. Era a voz do pai dela. A mulher começou a tremer. Ela merece saber. O silêncio voltou por alguns segundos, então a voz respondeu friamente. Você devia ter continuado calada. Clara sentia as pernas fracas. Outra lembrança surgiu violentamente dentro da mente dela. O pai batendo na porta daquele quarto durante a madrugada. A avó segurando Clara nos braços enquanto chorava escondida no andar de baixo. Clara levou lentamente a mão até a boca. Meu Deus! O homem do lado de fora soltou uma respiração pesada. Clara, o simples fato dele dizer o nome dela fez o corpo inteiro estremecer.
Você não entende o que realmente aconteceu naquela noite. Clara sentiu lágrimas surgirem nos olhos imediatamente. Parte dela queria abrir a porta naquele instante. Outra parte queria fugir daquela casa para nunca mais voltar. A mulher segurou o braço dela rapidamente. Não acredita nele. O homem ouviu imediatamente. Depois de tudo o que você fez, ainda quer parecer vítima? A mulher começou a chorar. Você destruiu nossa vida. A voz dele ficou mais dura. Porque você destruiu a minha primeiro. Clara já não conseguia entender mais nada. Chega! O grito dela ecoou dentro do quarto inteiro. O silêncio caiu imediatamente dos dois lados da porta. Clara respirava com dificuldade. Eu quero saber a verdade. Alguns segundos se passaram antes da resposta do homem. Então abre a porta. O coração dela disparou novamente. A mulher apertou o braço dela com força. Não. Mas Clara já sentia outra coisa crescendo dentro dela, além do medo. Necessidade. Precisava entender por que passou a vida inteira cercada de mentiras. Precisava descobrir quem estava dizendo a verdade. Ela caminhou lentamente até a porta. As mãos tremiam sem controle. A mulher balançava a cabeça desesperadamente. Clara, por favor, mas ela já segurava a maçaneta. O silêncio da casa parecia vivo ao redor dela. Então, lentamente, Clara abriu a porta. O corredor escuro apareceu diante dela, e parado no meio dele estava o pai, mais velho, cabelos grisalhos, rosto cansado, mas com o mesmo olhar frio que ela lembrava da infância. Durante alguns segundos ninguém falou nada. O homem observou Clara com os olhos cheios de emoção contida. Então disse algo que fez o sangue dela gelar completamente. Sua mãe nunca contou o que realmente fez comigo naquela noite. Contou? Clara permaneceu imóvel no corredor, olhando para o pai sem conseguir respirar direito. O silêncio da casa parecia esmagador. A luz fraca do corredor iluminava parcialmente o rosto dele, revelando marcas profundas do tempo, olheiras pesadas e um olhar cansado que misturava tristeza e raiva. A mãe de Clara permaneceu parada dentro do quarto, completamente tensa. O coração de Clara batia tão forte que chegava a doer no peito. O que você quer dizer com isso? Perguntou quase sem voz. O pai respirou fundo lentamente antes de responder. Sua mãe não é inocente nessa história. A mulher imediatamente deu um passo à frente. Não começa outra vez. Mas o homem ignorou completamente. Continuou olhando diretamente para Clara. Você cresceu ouvindo apenas uma parte da verdade. Clara sentiu outro arrepio atravessar o corpo inteiro, porque naquele momento já não sabia em quem acreditar. Tudo o que conhecia sobre a própria vida havia desmoronado em poucas horas. O pai começou a caminhar lentamente pelo corredor. Naquela época eu estava falido, afundado em dívidas. Sua mãe descobriu tudo. Clara permaneceu em silêncio absoluto. A mãe dela apertava as próprias mãos nervosamente. Eu implorei ajuda para ela, o homem continuou. Mas sua mãe queria me denunciar. A mulher respondeu imediatamente. Porque você roubava dinheiro da família havia anos. O pai virou rapidamente para ela. Porque eu estava desesperado. O silêncio voltou imediatamente. Clara sentia a cabeça girar. Outra lembrança surgiu dentro da mente dela. O pai chorando sozinho na cozinha certa madrugada. Algo que ela nunca tinha entendido quando criança. O homem voltou a olhar diretamente para Clara. Naquela noite nós discutimos, mas eu nunca tentei matar sua mãe. A mulher começou a rir de forma amarga. Então vai mentir até o fim. O pai ignorou novamente. Ela pegou uma faca primeiro. O corpo inteiro de Clara gelou imediatamente. Outra memória surgiu com força total. A mãe segurando realmente uma faca na cozinha. A avó tentando separar os dois. O som de pratos quebrando. Clara levou a mão à cabeça sentindo a dor aumentar outra vez. Eu lembro. Os dois olharam imediatamente para ela. Clara respirava com dificuldade. Eu lembro da faca. O silêncio ficou pesado. O pai deu um passo lento em direção à filha, porque sua mãe perdeu o controle naquela noite.
A mulher começou a chorar imediatamente. Você está distorcendo tudo. Mas Clara já não conseguia separar verdade de mentira. As memórias voltavam em pedaços confusos. Em algumas delas, o pai parecia violento. Em outras, parecia assustado. O homem voltou a falar calmamente. Sua avó viu que aquilo destruiria a família inteira. Clara olhou lentamente para ele. Então ela escondeu minha mãe. O pai assentiu devagar. Mas não para proteger você. O coração dela acelerou novamente. Então por quê? O homem demorou alguns segundos antes de responder. Porque sua mãe sabia demais. O silêncio caiu sobre o corredor outra vez. Clara sentiu um aperto horrível no peito. Sabia o quê? O pai olhou rapidamente para a porta do quarto antes de responder em voz baixa. Sobre a morte do seu avô. O sangue dela gelou imediatamente. Outra lembrança atravessou violentamente a mente dela. Sirenes na frente da casa. Pessoas cochichando durante o enterro. A avó chorando em silêncio. Clara arregalou os olhos. Meu avô não morreu do coração. A mãe respondeu imediatamente. Não. O pai fechou os olhos lentamente como se estivesse cansado demais para continuar escondendo aquilo. Clara começou a respirar mais rápido. Então o que aconteceu? O homem finalmente respondeu algo que fez o mundo inteiro dela parecer parar. Seu avô foi encontrado morto no celeiro uma semana antes daquela noite. O silêncio ficou absoluto. Clara sentiu as pernas enfraquecerem imediatamente, porque agora entendia uma coisa terrível. Aquela família escondia segredos muito mais antigos do que ela imaginava, muito mais perigosos. A mãe enxugou lentamente as lágrimas antes de falar. Seu pai acreditava que eu sabia quem matou ele. Clara olhou rapidamente para ela. E você sabia. A mulher permaneceu em silêncio. E esse silêncio assustou Clara mais do que qualquer resposta. O pai percebeu imediatamente. Está vendo? Clara sentiu o coração acelerar violentamente outra vez. Mãe, a mulher começou a tremer. Eu nunca quis que você descobrisse dessa forma. Clara sentia o ar faltar. Descobrir o quê? Então a mãe levantou lentamente os olhos cheios de lágrimas e disse algo que fez o sangue dela gelar completamente. Na noite em que seu avô morreu, eu vi quem estava no celeiro. O silêncio tomou conta do corredor depois da última frase da mãe de Clara. O ar parecia pesado demais dentro daquela casa antiga. Clara sentiu o coração disparar violentamente enquanto tentava entender o que acabara de ouvir. Você viu quem matou meu avô? A mãe começou a chorar em silêncio. O pai permaneceu imóvel no corredor observando tudo com o rosto cansado. Durante alguns segundos, ninguém respondeu. Então Clara deu um passo lento à frente. Quem estava no celeiro naquela noite? A mulher fechou os olhos por um instante como se estivesse revivendo tudo novamente. Eu nunca contei, porque tinha medo. O pai soltou uma respiração pesada. Mas agora ela precisa saber. Clara já sentia as pernas fracas. Quanto mais descobria sobre a família, mais percebia que sua vida inteira tinha sido construída sobre mentiras e silêncio. A mãe finalmente voltou a falar baixinho. Naquela noite estava chovendo muito. Outra memória atravessou a mente de Clara imediatamente. Relâmpagos iluminando as janelas da casa. A avó andando de um lado para o outro nervosa. Clara pequena sentada no sofá, abraçando um cobertor. A mulher continuou. Seu avô saiu de casa depois de uma discussão. O pai abaixou lentamente a cabeça. Clara olhou para ele imediatamente. Você discutiu com ele? O homem assentiu devagar. Ele descobriu as dívidas. Outra lembrança surgiu. O avô gritando furioso dentro da cozinha. O pai dizendo que resolveria tudo. Clara sentiu um aperto horrível no peito. Depois da discussão, ele foi para o celeiro, continuou a mãe. E eu fui atrás. O silêncio ficou pesado novamente. Clara respirava com dificuldade. Por quê? A mulher demorou alguns segundos antes de responder. Porque eu vi ele ameaçando chamar a polícia. O pai fechou os olhos imediatamente. Naquele momento eu sabia que tudo acabaria. Clara sentiu o coração acelerar ainda mais. A mãe continuou olhando para o chão enquanto falava.
Quando cheguei perto do celeiro, ouvi alguém gritando. Outra memória atravessou a cabeça de Clara. Um grito distante no meio da tempestade. Ela ainda criança acordando assustada durante a madrugada. Clara levou lentamente a mão à boca. Eu lembro da chuva. A mãe assentiu lentamente. Quando entrei no celeiro, seu avô já estava no chão. O silêncio ficou absoluto. Clara sentiu o sangue gelar. E tinha alguém lá. A mulher levantou os olhos lentamente cheios de lágrimas. Sim, o coração dela parecia prestes a sair pela boca. Quem? A mãe começou a tremer. Sua avó. Clara ficou completamente imóvel. O quê? O pai respondeu antes que a mulher conseguisse continuar. Foi por isso que ela escondeu tudo depois. Clara sentiu o chão desaparecer sob os pés. Outra lembrança surgiu violentamente dentro da mente dela. A avó queimando roupas antigas no quintal dias depois do enterro. Clara sempre achou estranho. Agora tudo parecia diferente. Não, Clara sussurrou. Minha avó jamais faria isso. A mãe enxugou as lágrimas lentamente. Ela não queria matar ele. O silêncio ficou pesado outra vez. Clara já não sabia mais no que acreditar. Então o que aconteceu? A mulher respirou fundo. Seu avô perdeu o controle naquela noite. Outra memória apareceu imediatamente. O avô gritando com a avó durante o jantar. O som de algo quebrando. Clara começava a perceber que as discussões naquela família eram muito piores do que imaginava quando criança. Ele descobriu que sua avó sabia dos roubos, continuou a mãe, e ameaçou expulsar todos da casa. O pai permaneceu calado olhando para o chão. A mãe continuou. Eles discutiram no celeiro e ele caiu. Clara sentiu o corpo inteiro gelar. Caiu? A mulher assentiu devagar. Bateu a cabeça numa ferramenta. O silêncio da casa parecia vivo ao redor deles. Clara respirava cada vez mais rápido. Então foi um acidente. O pai finalmente levantou os olhos novamente. No começo parecia. Clara franziu a testa imediatamente. O que quer dizer? O homem demorou alguns segundos antes de responder. Quando sua avó percebeu que ele ainda estava vivo, ela não chamou ajuda. O sangue de Clara gelou completamente. A mãe começou a chorar outra vez. Ela ficou parada olhando ele morrer. O silêncio ficou sufocante. Outra memória atravessou a mente de Clara. A avó sentada sozinha na varanda na manhã seguinte, completamente em silêncio, olhando para o vazio. Clara sentiu lágrimas surgirem nos olhos sem perceber. Meu Deus! O pai respirou fundo lentamente. Depois disso, tudo começou a desmoronar. A mãe assentiu devagar. Sua avó entrou em pânico. Clara olhou lentamente para os dois. Então foi por isso que ela escondeu tudo? O pai respondeu em voz baixa. Ela acreditava que perderia você também se a verdade aparecesse. Clara começou a perceber algo ainda pior crescendo dentro daquela história. Mas isso não explica por que minha mãe ficou presa nesse quarto durante anos. O silêncio voltou imediatamente. A mãe abaixou o olhar. O pai fechou os olhos lentamente. E naquele instante Clara percebeu uma coisa terrível. Ainda existia uma parte da verdade que ninguém tinha contado. O silêncio tomou conta do corredor depois da última pergunta de Clara. O ar parecia pesado demais dentro daquela casa antiga. A chuva do lado de fora continuava caindo lentamente, enquanto o vento fazia as janelas vibrarem de forma assustadora. Clara observava os pais tentando entender qual parte da verdade ainda estava sendo escondida dela. Porque agora estava claro. Ainda existia algo pior. Muito pior. A mãe permanecia parada perto da porta do quarto, evitando olhar diretamente para Clara. O pai mantinha os braços cruzados, com o rosto cansado e cheio de culpa. Então Clara respirou fundo, tentando controlar a própria voz. O que vocês ainda não me contaram? Ninguém respondeu imediatamente. O silêncio ficou ainda mais pesado. Clara começou a sentir o coração acelerar outra vez. Fala. A mãe fechou os olhos lentamente antes de responder. Depois da morte do seu avô, sua avó começou a mudar.
Outra lembrança atravessou a mente de Clara. A avó sentada sozinha na cozinha durante horas, sempre olhando pela janela, sempre em silêncio. Clara franziu a testa. Mudar como? O pai respondeu em voz baixa. Ela começou a acreditar que a família estava amaldiçoada. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. O quê? A mãe enxugou lentamente as lágrimas. Sua avó dizia que aquela casa destruía todo mundo que vivia nela. Outra memória surgiu imediatamente. A avó repetindo baixinho certa vez: essa casa carrega coisas ruins. Clara nunca tinha entendido aquilo quando criança. Agora as palavras pareciam muito mais assustadoras. Depois do acidente no celeiro, ela entrou em desespero, continuou a mãe. Achava que a polícia descobriria tudo. O pai assentiu devagar. Foi quando começaram as mentiras. Clara sentiu o peito apertar. Então vocês esconderam a morte do meu avô. A mãe confirmou lentamente. Sua avó convenceu todos nós de que era a única forma de proteger a família. O silêncio voltou. Clara sentia a cabeça girar. Mas isso ainda não explica por que você ficou presa nesse quarto. O pai fechou os olhos imediatamente. A mãe começou a tremer outra vez. Então Clara percebeu. Aquela era a parte mais difícil da história. Mãe, a mulher levantou lentamente os olhos cheios de lágrimas. Depois da morte do seu avô, eu queria contar tudo. Clara permaneceu imóvel ouvindo. Eu não conseguia viver fingindo que nada tinha acontecido. O pai passou a mão pelo rosto lentamente. Sua avó entrou em pânico. Outra lembrança surgiu na cabeça de Clara. A avó discutindo desesperadamente com a mãe no andar de cima. Sons de objetos caindo. Clara, ainda pequena, escondida atrás da porta, ouvindo tudo. Ela dizia que a polícia levaria você embora, continuou a mãe. Dizia que nossa família seria destruída. Clara sentiu um aperto horrível no peito. Então ela te trancou aqui. O silêncio respondeu antes das palavras. A mãe começou a chorar em silêncio. O pai finalmente falou. No começo era só para evitar que ela saísse. Clara sentiu o sangue gelar. Meu Deus! O homem continuou olhando para o chão. Mas sua avó foi ficando obcecada. Outra memória atravessou violentamente a mente de Clara. A avó colocando correntes naquela porta durante a madrugada. Clara arregalou os olhos imediatamente. Eu lembro, a mãe observou ela atentamente. Você ouviu tudo durante anos. Clara levou a mão até a cabeça, sentindo as memórias voltarem cada vez mais fortes. Ela lembrava das batidas na parede, dos choros abafados durante a noite, da avó dizendo repetidamente para ela nunca subir naquele corredor. E então outra lembrança apareceu, a mais assustadora até agora. Clara, ainda criança, abrindo lentamente a porta daquele quarto numa madrugada e vendo a mãe sentada no chão chorando. O corpo inteiro dela congelou. Eu vi você. A mãe começou a chorar ainda mais forte. Você tinha apenas 6 anos. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. A vovó me puxou dali. O pai assentiu lentamente. Depois disso ela fez você acreditar que tinha sonhado. O silêncio ficou sufocante. Clara finalmente entendia porque tantas partes da infância dela pareciam vazias e confusas. Passou anos tentando esquecer coisas que na verdade eram reais. Ela manipulou minha vida inteira. A mãe respondeu baixinho. Ela acreditava que estava protegendo você. Clara sentiu raiva e tristeza ao mesmo tempo, porque no fundo sabia que a avó realmente amava ela, mas o medo destruiu tudo naquela família. Então outra lembrança surgiu. Uma frase específica dita pela avó pouco antes de morrer. Clara arregalou os olhos imediatamente. A chave. Os dois olharam rapidamente para ela. Clara respirava mais rápido agora. Antes de morrer, minha avó falou sobre uma chave escondida. O pai franziu a testa imediatamente. Que chave? Clara começou a lembrar das últimas palavras da avó no hospital. Ela disse que eu precisava encontrar antes que alguém descobrisse. A mãe ficou pálida na mesma hora. O silêncio caiu novamente sobre o corredor. Clara percebeu o medo nos olhos dela imediatamente. Você sabe do que estou falando. A mãe demorou alguns segundos antes de responder.
Então falou algo que fez o sangue de Clara gelar completamente. Existe uma caixa escondida dentro dessa casa. O silêncio tomou conta do corredor depois da última frase da mãe de Clara. A chuva continuava batendo nas janelas da casa, enquanto o vento fazia a madeira antiga ranger lentamente ao redor deles. Clara sentiu o coração acelerar outra vez. Uma caixa. A mãe assentiu devagar. O rosto dela estava completamente pálido agora. O pai também parecia tenso, pela primeira vez desde que Clara chegou naquela casa. Isso assustou ela ainda mais, porque significava que aquela caixa escondia alguma coisa realmente grave. Clara respirou fundo, tentando controlar o medo crescente. O que tem dentro dela? A mãe demorou alguns segundos antes de responder. A verdade que sua avó tentou esconder até morrer. Outra lembrança surgiu imediatamente na mente de Clara. A avó segurando a mão dela no hospital poucos dias antes da morte. A voz fraca dizendo: "Não deixa ninguém encontrar primeiro." Clara sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. Onde está essa caixa? O silêncio voltou imediatamente. A mãe olhou rapidamente para o pai antes de responder. No porão. O sangue de Clara gelou na mesma hora. Essa casa tem um porão. O pai assentiu lentamente. Sua avó manteve fechado durante anos. Outra memória apareceu. Clara, ainda pequena, vendo uma porta escondida atrás da despensa da cozinha. Sempre trancada. Sempre proibida. Ela fechou os olhos imediatamente. Meu Deus, eu lembro daquela porta. A mãe observou ela atentamente. Sua avó escondia tudo lá embaixo. O silêncio ficou pesado outra vez. Clara começou a perceber que toda aquela casa era construída sobre segredos enterrados. Mentiras escondidas atrás de portas fechadas. Então respirou fundo. Eu quero ver essa caixa. O pai deu um passo lento à frente. Talvez seja melhor esperar até amanhã. Clara virou rapidamente para ele. Esperar para quê? O homem abaixou o olhar, porque algumas verdades destroem tudo. Clara sentiu uma onda de raiva crescer dentro do peito. Minha vida inteira já foi destruída por mentiras. O silêncio caiu novamente sobre o corredor. A mãe enxugou as lágrimas devagar antes de falar. Ela tem razão. O pai permaneceu imóvel durante alguns segundos. Depois assentiu lentamente. Então vamos acabar com isso hoje. Clara sentiu o coração disparar novamente. Os três começaram a caminhar em silêncio pelo corredor escuro. O chão de madeira rangia sob os passos enquanto desciam lentamente a escada principal da casa. A luz fraca do andar de baixo deixava tudo ainda mais assustador. Clara conseguia sentir o cheiro forte de chuva entrando pelas frestas antigas das janelas. Quando chegaram na cozinha, a mãe caminhou diretamente até a despensa no fundo da casa. Durante alguns segundos, ficou apenas olhando para a parede antiga. Depois puxou lentamente uma pequena estante de madeira. Atrás dela apareceu uma porta estreita de ferro completamente enferrujada. Clara sentiu o sangue gelar. Outra memória atravessou a mente dela. A avó parada exatamente naquele lugar dizendo com voz firme: "Nunca abra isso." O coração dela batia tão forte que parecia ecoar pela cozinha inteira. A mãe colocou lentamente a mão sobre a maçaneta. Depois que sua avó me trancou naquele quarto, ela começou a esconder tudo aqui embaixo. O pai permaneceu em silêncio absoluto. Clara percebeu culpa no rosto dele outra vez. "Você sabia dessa caixa?" perguntou olhando diretamente para ele. O homem demorou alguns segundos antes de responder. "Não." A mãe abriu lentamente a porta de ferro. Um cheiro forte de mofo e terra úmida subiu imediatamente pela escada escura que aparecia ali embaixo. Clara sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. A mãe pegou uma lanterna antiga presa na parede e acendeu. A luz fraca iluminou degraus estreitos cobertos de poeira. O silêncio parecia vivo naquele lugar. Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. Então começou a descer junto deles. Cada passo fazia as memórias voltarem mais fortes. O medo da infância. As proibições da avó. Os sons estranhos durante a madrugada. Quando chegaram ao último degrau, Clara ficou imóvel observando o porão. O espaço era pequeno, gelado.
e cheio de móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Havia caixas empilhadas pelos cantos, fotografias velhas espalhadas sobre uma mesa e ferramentas enferrujadas penduradas nas paredes. Mas algo chamou a atenção imediatamente. No fundo do porão havia uma pequena porta de madeira parcialmente escondida atrás de armários antigos. O coração de Clara disparou violentamente. A mãe apontou lentamente para ela. Está lá. O silêncio ficou absoluto. Clara caminhou devagar até a pequena porta. As mãos tremiam sem controle. Então percebeu algo estranho gravado na madeira. As iniciais do avô. Outra lágrima escorreu pelo rosto dela sem perceber. O pai se aproximou lentamente. Sua avó nunca deixou ninguém entrar aí. Clara segurou a maçaneta lentamente. O metal estava gelado. E naquele instante, ouviu um barulho vindo do andar de cima da casa. Passos, pesados, lentos, como se alguém tivesse acabado de entrar pela porta da frente. O som dos passos ecoou pela casa inteira acima deles. Clara imediatamente congelou diante da pequena porta escondida no fundo do porão. O coração dela disparou violentamente. A mãe levantou rapidamente a lanterna na direção da escada. O pai ficou imóvel, completamente tenso. O silêncio naquele instante parecia impossível de suportar. Então veio outro passo. Lento, pesado, arrastado sobre o assoalho antigo da cozinha. Clara começou a respirar mais rápido. Tem alguém lá em cima. A mãe apertou a lanterna com força. O pai olhou imediatamente para a escada estreita do porão. Ninguém sabia que estávamos aqui. Outro rangido ecoou acima deles. Depois o som de algo sendo arrastado lentamente pela cozinha. Clara sentiu o sangue gelar. O silêncio voltou por alguns segundos. Então uma batida forte ecoou dentro da casa. Clara quase perdeu o ar. A mãe começou a tremer. Ele encontrou. Clara virou rapidamente para ela. Quem? Mas antes que a resposta viesse, ouviram novamente os passos. Dessa vez mais rápidos, como se alguém estivesse andando diretamente sobre a porta do porão. O pai começou a subir lentamente alguns degraus da escada. Clara segurou o braço dele imediatamente. Não sobe. Mas ele apenas respirou fundo. Se for quem eu estou pensando, não vai embora. O silêncio ficou sufocante. Clara sentia o coração batendo dentro da garganta. Então a maçaneta da porta do porão começou a girar lentamente. O corpo inteiro dela travou. A mãe levou a mão até a boca tentando conter o desespero. O pai permaneceu imóvel olhando para cima. A maçaneta girou mais uma vez. E então parou. Alguns segundos se passaram em silêncio absoluto, até que uma voz masculina surgiu do outro lado da porta. Grave, fraca, assustadoramente calma. Vocês abriram o porão. Clara sentiu o corpo inteiro gelar imediatamente, porque reconheceu aquela voz. Outra lembrança atravessou violentamente a mente dela. Um homem falando baixo durante o enterro do avô, sempre parado longe de todos, sempre observando a casa em silêncio. Clara arregalou os olhos. Tio Renato, o silêncio caiu imediatamente do outro lado da porta. Depois a voz respondeu lentamente. Então você ainda lembra de mim? A mãe começou a tremer ainda mais. O pai fechou os olhos lentamente como se já esperasse aquilo. Clara sentiu o medo crescer dentro do peito. O que ele está fazendo aqui? O pai respondeu em voz baixa. Ele nunca deixou essa casa completamente. Outra memória surgiu imediatamente. O tio Renato aparecendo inesperadamente em aniversários quando Clara ainda era criança. Sempre quieto, sempre observando tudo. Clara nunca gostou dele. Havia algo estranho naquele homem. A voz voltou do outro lado da porta. Sua avó pediu que eu cuidasse da casa. A mãe respondeu imediatamente, cheia de raiva. Você ajudou ela a esconder tudo. O silêncio ficou pesado outra vez. Então Renato respondeu calmamente. Porque era necessário. Clara começou a sentir outra coisa, além do medo. Uma sensação horrível de que aquele homem sabia muito mais do que todos ali. O que você quer? Perguntou tentando manter a voz firme. Alguns segundos se passaram antes da resposta.
A caixa. O coração dela disparou novamente. A mãe segurou o braço de Clara rapidamente. Não entrega. O pai permaneceu olhando para a porta em silêncio absoluto. Então Renato continuou. Se vocês abrirem aquilo, essa família acaba de vez. Clara sentiu raiva crescer dentro do peito. Minha família já acabou há muito tempo. O silêncio caiu novamente. Depois ouviram passos lentos se afastando pela cozinha. Clara prendeu a respiração. Então a porta da frente da casa bateu violentamente lá em cima. E tudo ficou em silêncio outra vez. Durante alguns segundos, ninguém falou nada. O pai finalmente soltou o ar devagar. Ele vai voltar. A mãe assentiu lentamente. Ele sempre volta. Clara olhou para os dois tentando entender. Quem é realmente o tio Renato? O silêncio ficou pesado novamente. O pai respondeu em voz baixa. O homem que ajudou sua avó a esconder a verdade durante 20 anos. Clara sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. Outra lembrança surgiu na mente dela. O tio Renato carregando caixas antigas para dentro daquela casa certa madrugada. Clara, ainda pequena, observando escondida da janela. Ele sabe o que tem aqui dentro, disse olhando para a pequena porta escondida no fundo do porão. A mãe assentiu devagar. Porque ele estava naquela noite. Clara arregalou os olhos imediatamente. No celeiro, a mulher respondeu algo que fez o sangue dela gelar completamente. Foi Renato quem encontrou seu avô ainda vivo. O silêncio tomou conta do porão depois da última frase da mãe de Clara. O ar parecia frio demais, pesado demais. Clara sentiu o coração disparar violentamente enquanto tentava entender o que acabara de ouvir. Renato encontrou meu avô ainda vivo. A mãe assentiu lentamente. O pai permaneceu imóvel perto da escada, com o rosto completamente abatido. Clara começou a respirar mais rápido. Então, ele sabia de tudo desde o começo. Outra lembrança surgiu imediatamente na mente dela. O tio Renato chegando logo depois do enterro. Sempre observando a casa, como se vigiasse alguma coisa. Clara nunca percebeu antes. Mas agora tudo parecia diferente. Tudo parecia errado. A mãe segurou a lanterna com força enquanto falava baixinho. Quando Renato chegou ao celeiro, seu avô ainda respirava. O silêncio ficou pesado novamente. Clara sentiu um arrepio atravessar o corpo inteiro. E o que ele fez? O pai fechou os olhos lentamente antes de responder. Nada. Clara ficou imóvel. O quê? A mãe começou a chorar outra vez. Ele ajudou sua avó a esconder o acidente. Outra memória atravessou a mente de Clara. Renato queimando papéis antigos no quintal durante a madrugada. Ela ainda criança olhando escondida pela janela. O coração dela apertou imediatamente. Meu Deus! O pai respirou fundo lentamente. Renato convenceu sua avó de que ninguém podia descobrir. Clara olhou rapidamente para ele. Por quê? O silêncio voltou mais uma vez. Então a mãe respondeu algo que fez o sangue dela gelar. Porque Renato também tinha culpa. Clara sentiu a cabeça girar imediatamente. Culpa de quê? O pai levantou lentamente os olhos. As dívidas da família não começaram comigo. O silêncio ficou absoluto. Clara franziu a testa sem entender. Então com quem? O homem respondeu em voz baixa. Com Renato. Outra lembrança surgiu violentamente. Conversas baixas interrompidas quando o tio aparecia. A avó sempre nervosa perto dele. Clara começou a perceber que Renato tinha muito mais poder naquela família do que imaginava. A mãe continuou. Seu tio devia dinheiro para pessoas perigosas. Clara sentiu o coração acelerar ainda mais. E o vovô descobriu? O pai assentiu devagar. Naquela noite ele ameaçou denunciar Renato também. O silêncio ficou sufocante dentro do porão. Clara começava a entender por que Renato estava tão desesperado para impedir que abrissem aquela caixa escondida. Então ele ajudou a esconder tudo. A mãe confirmou lentamente. Durante anos, Clara sentiu raiva crescer dentro do peito. Vocês viveram presos nessa casa por causa dele.
O pai abaixou a cabeça. Sua avó acreditava que Renato protegeria a família. Outra lembrança atravessou a mente dela. Renato trazendo dinheiro escondido para a avó durante anos. Clara nunca entendeu aquilo quando criança. Agora começava a fazer sentido. Ele controlava tudo, sussurrou. A mãe assentiu lentamente, até a morte da sua avó. Clara olhou novamente para a pequena porta escondida no fundo do porão. O coração ainda batia forte. E a caixa? A mãe respirou fundo. Sua avó guardou nela tudo o que poderia destruir Renato. O silêncio voltou imediatamente. Clara aproximou lentamente a mão da maçaneta da pequena porta. O metal estava gelado. O pai observava em silêncio absoluto. A mãe parecia assustada novamente. Se abrir isso, não tem volta. Clara fechou os olhos por um instante. Durante toda a vida viveram cercados de medo. Mentiras, segredos, silêncio. E agora finalmente existia uma chance de acabar com aquilo. Ela abriu os olhos lentamente. Já passou da hora da verdade aparecer. Então girou a maçaneta. A pequena porta abriu com dificuldade, levantando poeira pelo chão do porão. A luz da lanterna iluminou um espaço estreito escondido atrás da parede. No centro havia uma única caixa antiga de madeira escura. Clara sentiu o corpo inteiro estremecer. As iniciais do avô estavam gravadas na tampa. Outra lágrima escorreu pelo rosto dela sem perceber. O pai se aproximou devagar. A mãe permaneceu imóvel. Clara ajoelhou lentamente diante da caixa. As mãos tremiam tanto que quase não conseguiu tocar nela. Então percebeu algo estranho. Havia uma fotografia presa entre a tampa e a madeira. Clara puxou lentamente a foto e sentiu o sangue gelar imediatamente. Era uma fotografia do avô, ainda vivo, sentado no celeiro poucas horas antes da morte. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele estava Renato segurando uma arma. O silêncio ficou absoluto no porão inteiro. Clara sentiu o coração parar por um instante, porque naquele momento ela percebeu uma coisa terrível. A morte do avô nunca foi um acidente. Clara ficou imóvel encarando a fotografia enquanto sentia o coração bater violentamente dentro do peito. O silêncio do porão parecia esmagador. A luz fraca da lanterna iluminava o rosto do avô sentado dentro do celeiro e ao lado dele estava Renato, segurando uma arma. O sangue dela gelou completamente. A mãe levou lentamente a mão até a boca tentando conter o choro. O pai fechou os olhos imediatamente como se finalmente tivesse entendido toda a verdade tarde demais. Clara sentia as mãos tremendo sem controle. Isso não foi um acidente. A voz dela saiu quase sem ar. O silêncio continuou pesado ao redor deles. Então a mãe respondeu em voz baixa. Eu nunca consegui provar. Clara ergueu lentamente os olhos para ela. Você sabia? A mulher começou a chorar outra vez. Naquela noite eu ouvi os dois discutindo antes da queda. Outra memória atravessou violentamente a mente de Clara. O som distante de tiros misturado à tempestade. Ela ainda criança acordando assustada na cama. O corpo inteiro dela arrepiou imediatamente. Meu Deus! O pai pegou lentamente a fotografia das mãos dela. O rosto dele perdeu completamente a cor. Ele mentiu todos esses anos. A mãe assentiu devagar. Renato convenceu sua avó de que tudo tinha sido um acidente. Clara sentiu raiva crescer dentro do peito. Mas não foi. O silêncio respondeu antes das palavras. Então Clara respirou fundo tentando controlar o medo. O que mais tem dentro dessa caixa? A mãe olhou imediatamente para ela. Talvez seja melhor não. Clara interrompeu na mesma hora. Chega de esconder a verdade. O silêncio caiu novamente sobre o porão. Então ela colocou lentamente a fotografia ao lado e abriu a tampa da caixa. O cheiro forte de papel antigo subiu imediatamente. Dentro havia dezenas de documentos, envelopes amarelados, registros bancários e várias fotografias antigas. Clara começou a mexer lentamente nos papéis enquanto o coração disparava cada vez mais forte. O pai se aproximou em silêncio. A mãe observava tudo segurando a lanterna com as mãos trêmulas.
Então Clara encontrou um envelope diferente. Vermelho, com o nome do avô escrito na frente. O silêncio ficou absoluto. Ela abriu lentamente. Dentro havia várias folhas dobradas cuidadosamente. Clara começou a ler a primeira linha e sentiu o corpo inteiro gelar. Se alguma coisa acontecer comigo, Renato é o responsável. O pai passou a mão pelo rosto imediatamente. A mãe começou a chorar sem conseguir parar. Clara continuou lendo enquanto sentia as pernas enfraquecerem. O avô descrevia ameaças, dívidas escondidas, dinheiro roubado e, principalmente, o medo crescente que sentia do próprio irmão. Clara levantou os olhos lentamente. Renato ameaçou matar ele. O pai assentiu devagar. E provavelmente cumpriu. Outra lembrança surgiu imediatamente. Renato chegando na casa naquela madrugada completamente molhado da chuva. A avó desesperada mandando Clara subir para o quarto. Clara sentiu a respiração falhar. Ele estava lá. A mãe assentiu lentamente. Quando encontrei seu avô no celeiro, Renato também estava. O silêncio parecia vivo dentro do porão agora. Clara continuou mexendo nos documentos até encontrar outra coisa. Um pequeno gravador antigo. O coração dela disparou novamente. O que é isso? O pai pegou lentamente o aparelho. Parece velho. A mãe arregalou os olhos imediatamente. Não. Clara virou rapidamente para ela. Você conhece isso? A mulher começou a tremer. Seu avô gravava conversas importantes. O silêncio caiu novamente. Clara sentiu o sangue gelar. Porque naquele instante percebeu que talvez existisse uma gravação da noite da morte do avô. O pai apertou lentamente o botão do aparelho. Durante alguns segundos ouviu-se apenas chiado. Então uma voz surgiu. Grave, nervosa. A voz do avô. Você está destruindo essa família, Renato. Clara sentiu o coração parar por um instante. O chiado aumentou. Depois outra voz apareceu. Fria. Ameaçadora. A voz de Renato. Você devia ter ficado calado. A mãe começou a chorar imediatamente. O pai ficou completamente imóvel. Clara sentia o corpo inteiro estremecer enquanto a gravação continuava. Sons de discussão, objetos caindo. E então, um disparo. O silêncio tomou conta do gravador por alguns segundos. Depois veio a última voz do avô, fraca, quase sem ar. Meu Deus! Renato! A gravação terminou. O silêncio dentro do porão ficou sufocante. Clara sentia lágrimas escorrendo sem perceber, porque agora não existiam mais dúvidas. Renato matou o próprio irmão. E durante 20 anos, todos viveram presos naquela casa por causa desse segredo. Então um barulho forte ecoou no andar de cima. Passos rápidos. Depois o som violento da porta da cozinha sendo aberta. Clara levantou os olhos imediatamente. O pai ficou pálido. A mãe apertou a lanterna com força. E então a voz de Renato ecoou furiosa pela casa inteira. Vocês não deviam ter aberto essa caixa. O grito de Renato ecoou pela casa inteira acima deles. Clara sentiu o corpo congelar imediatamente. O silêncio do porão desapareceu, substituído por passos rápidos atravessando a cozinha. A mãe segurou a lanterna com tanta força que as mãos começaram a tremer ainda mais. O pai ficou completamente pálido. Clara apertava o gravador antigo contra o peito enquanto tentava respirar, porque agora finalmente existia uma prova. Renato matou o próprio irmão. E ele sabia que a verdade tinha sido descoberta. Outro barulho forte ecoou no andar de cima. Depois passos pesados descendo lentamente em direção ao porão. Clara sentiu o coração disparar violentamente. A mãe começou a chorar. Ele vai destruir tudo. O pai olhou rapidamente ao redor procurando alguma saída. Mas não existia saída. O porão tinha apenas aquela escada estreita. Os passos continuavam descendo devagar, sem pressa, como se Renato soubesse que ninguém conseguiria escapar dali. Então a voz dele surgiu novamente, fria, perigosa. Entreguem a caixa. Clara sentiu uma onda de raiva crescer dentro do peito. 20 anos de medo. Mentiras.
Uma vida inteira destruída por causa daquele homem. Ela levantou lentamente os olhos para a escada escura. Não. O silêncio caiu por alguns segundos. Depois Renato soltou uma risada baixa. Você é igual ao seu avô. Clara sentiu o sangue gelar. Os passos continuaram até que finalmente a silhueta dele apareceu no alto da escada. Mais velho, mais magro, mas com o mesmo olhar frio da fotografia. A luz da lanterna iluminava parcialmente o rosto dele. Renato observou rapidamente a caixa aberta no chão. Depois viu o gravador nas mãos de Clara. E naquele instante o rosto dele mudou completamente. Vocês ouviram. Ninguém respondeu. Porque não existia mais nada para negar. Renato desceu lentamente os últimos degraus. O pai deu um passo à frente tentando proteger Clara e a mãe. Acabou Renato. Mas o homem apenas sorriu de forma amarga. Acabou há 20 anos. O silêncio ficou sufocante dentro do porão. Clara sentia o coração batendo cada vez mais forte. Renato observava todos em silêncio antes de falar novamente. Seu avô ia destruir todo mundo. Clara respondeu imediatamente. Você matou ele. Renato fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abrir, pareciam vazios. Foi um acidente. A mãe gritou na mesma hora. Mentira! O eco da voz dela atravessou o porão inteiro. Renato virou lentamente para ela. Você devia ter continuado naquele quarto. Clara sentiu o corpo inteiro gelar. O pai avançou um passo imediatamente. Não chega perto dela. Renato soltou outra risada baixa. Depois de 20 anos você finalmente criou coragem. O silêncio voltou imediatamente. Clara percebia algo estranho no olhar dele agora. Cansaço. Desespero. Como alguém que passou décadas fugindo da própria culpa. Renato observou lentamente a fotografia no chão. Depois o gravador. Então respirou fundo. Sua avó achou que conseguiria esconder tudo para sempre. Outra lágrima escorreu pelo rosto da mãe. Ela estava tentando proteger a família. Renato respondeu friamente. Ela estava tentando proteger ela mesma. O silêncio ficou pesado novamente. Clara respirou fundo tentando controlar o medo. Por que voltou hoje? Renato olhou diretamente para ela. Porque sabia que depois da morte da sua avó, alguém encontraria isso. Clara apertou o gravador com mais força. Então você veio destruir as provas. Renato permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Depois assentiu devagar. E aquilo foi pior do que qualquer mentira. Porque finalmente ele não tentava mais negar. A verdade inteira estava diante deles agora. O homem passou lentamente a mão pelo rosto cansado. Eu nunca quis matar meu irmão. Clara sentiu o coração apertar. Renato continuou olhando para o chão. Mas naquela noite ele disse que entregaria todos nós para a polícia. A mãe começou a chorar outra vez. O pai permaneceu imóvel. Renato respirou fundo lentamente. Eu perdi o controle. O silêncio parecia esmagador agora. Clara observava aquele homem tentando entender como uma única noite conseguiu destruir tantas vidas durante tantos anos. Então ouviu sirenes ao longe. Todos olharam imediatamente uns para os outros. Renato fechou os olhos devagar. Vocês chamaram a polícia. O pai respondeu em voz baixa. Dessa vez a verdade não vai ser enterrada. O som das sirenes se aproximava cada vez mais da casa. Renato permaneceu imóvel durante alguns segundos. Depois olhou lentamente para Clara. Sua avó realmente amava você. As lágrimas começaram a escorrer novamente pelo rosto dela, porque no fundo sabia disso. Mesmo com todos os erros, mesmo com todas as mentiras, a avó tentou proteger ela da única forma que conseguiu. Renato respirou fundo uma última vez. Depois levantou lentamente as mãos antes mesmo da polícia entrar na casa. E naquele instante Clara percebeu algo que nunca imaginou sentir. Alívio. Pela primeira vez, desde que voltou àquela propriedade, o peso daquela casa começava finalmente a desaparecer. Na manhã seguinte, o céu apareceu limpo pela primeira vez em muitos anos. A chuva tinha parado.
A polícia levou Renato enquanto moradores antigos observavam tudo em silêncio diante da propriedade. A verdade finalmente tinha saído das sombras. A mãe de Clara deixou o quarto onde passou quase 20 anos escondida. O pai decidiu contar tudo oficialmente para a polícia. E Clara permaneceu parada na varanda olhando o sol nascer atrás das árvores do interior. Pela primeira vez desde a infância, ela sentiu que podia respirar sem medo. Aquela casa não guardava mais segredos, apenas cicatrizes. E cicatrizes, mesmo profundas, podem finalmente começar a sarar. E essa foi a história de Clara, uma história de dor, segredos e sobrevivência. Agora eu quero saber de você o que você faria no lugar dela. Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu leio todos os comentários. E me conta também de qual cidade ou país você está assistindo e que horas são aí agora. Se essa história te tocou de alguma forma, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar acompanhando histórias emocionantes como essa.